Então, olha só, dentro aqui da etapa de hidrologia, vou abrir aqui, o 80-20, pessoal, o 80-20, tá? Principalmente para quem estiver iniciando, né? É o seguinte: nós temos dentro da drenagem, né, alguns subnichos de atuação, ok? Dentro da drenagem urbana, por exemplo, você consegue atuar numa área de microdrenagem ou numa área de macrodrenagem, certo? E eu comentei com vocês na aula passada, micro, né? Sarjeta, coletora, rede de drenagem, tá? Da rede de drenagem, essa água vai parar onde? Vai parar numa macro, né? Num canal, num córrego, ok? Num reservatório, tá? Então, a macrodrenagem começa onde a micro termina, certo? Então, micro, boca coletora, PV, rede de drenagem, caixa de passagem, esses dispositivos. Macro, canal, reservatório, córrego, né? Ponte, a duela, né? Então, já vai para essa linha, né? Estruturas maiores e tal. E olha só, quando você vai atuar com um micro, tá? E assim, até uma sugestão, né, desse 80-20 que eu estou passando, do mínimo, tá? Quem for começar, começa com a micro, tá? Começa com a micro. Por que, professor, começa com a micro? Porque ela é mais simples. Porque ela envolve menos riscos, tá? Ah, mas você quer dizer que a micro, então, pode fazer de qualquer jeito? Não, não é isso, tá? Olha o que eu estou falando. Envolve menos riscos e ela é mais simplificada. Ponto. Só isso. Não estou falando que tem que fazer de qualquer jeito, não estou falando que qualquer um pode fazer, não estou falando que sem aprender o básico do básico você vai sair fazendo. Não, tá? Então, assim, ela é mais simples, tá? Envolve menos riscos, né? E você aprendendo esse básico aqui, ó, você já vai estar aí entendendo, né, como atuar com essa parcela de hidrologia, ok? Então, olha só, dentro da microdrenagem, a gente tem áreas menores, ok? Áreas menores, quando comparado com a macrodrenagem, ok? Então, as nossas áreas são ali os nossos quarteirões, né? Uma sequência de casas, de lotes, de loteamento. Então, são áreas pequenas, né? Pequenas. Normalmente, pessoal, essas áreas, elas não passam de 2 quilômetros quadrados, que já é uma baita área, né? Então, olha só, já começa por aí. São áreas menores, né, para você estudar, ok? Quando eu falo área menor, pode ser que você tenha um loteamento gigantesco e tal, um bairro inteiro para fazer drenagem, mas quando você vai fazer o projeto, você vai fatiar essa área em pequenas áreas menores, tá? Por quê? Porque se você tem um bairro gigantesco, você tem um monte de rua, né? E o que choveu no telhado de uma casa aqui da rua A, vamos pegar aqui, ó, essa água não vai parar do nada lá na rua H, né? Não, essa água da rua A, ela vai chover ali no telhado, vai escoar para a parte da frente da casa e vai pegar aquela sarjeta da rua A, né? Então a sarjeta da rua A vai drenar aquela área ali, ó, da rua A e ponto. Entendeu? Então, mesmo que você tenha uma área maior ou menor ou média, quando a gente vai fazer o projeto, vai fazer o estudo, a gente vai fatiar essas áreas, né, em pequenas áreas, em microbacias, né? E essas microbacias são pequenininhas, né? São pequenininhas, ok? Então já começa por aí. Segundo aspecto para até você iniciar na microdrenagem é que os métodos são bastante simplificados, tá? Então olha só, a gente tem método que se chama chuva-vazão, tá? Que transforma a chuva, a precipitação, em escoamento, em vazão, ok? Por isso que o método chama chuva-vazão. É bem assim, o pessoal foi bem criativo, né, no nome, né? Então, assim, chuva-vazão. Como a gente precisa disso, obviamente, para saber o quanto que vai ter de escoamento no dispositivo, a gente precisa aplicar esses métodos, tá? E aí existem vários métodos, ok? E esses métodos, eles são limitados, ou são, vamos colocar assim, indicados para determinadas faixas de área de contribuição. Então, até de 0 até 2 quilômetros quadrados, o método que é mais usual, se você for pegar ali os manuais e tudo mais, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é o método racional. Racional. Tá? Não sei se você viu isso na graduação ou não, né? Existe ali, então, áreas pequenininhas de microdrenagem que a gente vai trabalhar, desenvolver o projeto de drenagem, que a gente vai precisar utilizar um método chuva-vazão. Qual método? Racional, tá?
Ah, professor, mas se eu for fazer uma macrodrenagem e tal, aí podem ter outros métodos, se a área de contribuição da bacia foi maior, tá? Por isso que eu tô falando, olha, comece com a micro, porque é mais simples, são áreas menores, os métodos são mais simplificados, ok? Então, o método racional é esse aqui que está na minha tela, ó. Não sei se você já viu essa equação. Se você já viu essa equação, você já sabe bem aqui, né? Ou pelo menos já viu alguma coisa aqui dessas nomenclaturas C e A, né? Se você não viu, eu vou mostrar para vocês. Mas perceba o seguinte: mesmo quem não viu, a equação é simples, concorda? Não é aquela equação que tem integral, derivada, um monte de termo. Não, é uma equação simples. Então, aqui é a vazão, o QP, né? Vazão de pico, né? Qual que é a vazão máxima ali que a gente pode ter no nosso dispositivo, que é o que a gente precisa. Porque se eu vou dimensionar uma sarjeta, né, eu quero saber qual que é o máximo de água que pode passar nela. Porque se ela suportar esse máximo, bom, as outras quantidades de água ela vai suportar também, correto? Então, eu preciso saber qual que é a vazão de pico. Para calcular a vazão de pico, eu vou ter C vezes I vezes A, dividido aqui por uma constante de 3,6. Tá? O que é o C, pessoal? O que é o C? Esse C é conhecido como coeficiente de runoff. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Antes de detalhar cada sigla, a gente tem uma questão, né? Um gráfico que se chama hidrograma. Tá? Hidrograma. Então, aqui eu tenho no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical a vazão. Tá? Então, olha só, vai passando o tempo, começou a chover. Então, a vazão vai aumentando, chega numa vazão de pico, depois ela vai diminuindo. E aí parou de passar vazão, parou de passar escoamento, não tem mais escoamento na minha sarjeta, na minha boca coletora, na minha rede, por exemplo. Tá? Então, esse QP aqui primeiro, ó, tá? Essa vazão de pico, é justamente esse valorzinho máximo que eu posso ter de escoamento no meu dispositivo. Tá? Então, começou a chover, eu posso ter bastante escoamento, aumentando, chegou na vazão de pico e depois ela vai diminuindo. Tá? Então, esse aqui é o QP. Beleza. E o que são essas variáveis aqui, ó? C, I e A. Vamos ver. Vamos começar aqui com o coeficiente de runoff, que é justamente esse que está na tela. Esse coeficiente de runoff, tá? Logo de largada, eu queria falar o seguinte. Ele varia de 0 até 1. Tá? Então, você já tem uma ordem de grandeza dele. Aqui maravilha. Varia de 0 até 1. Não vai ser 30, 20, 1000, 1 milhão. É de 0 até 1. Tá? Mas como que ele varia de 0 até 1? É o seguinte. Quanto mais próximo de 0, menos escoamento superficial na bacia. Ok? Quanto mais próximo de 1, mais escoamento superficial na bacia. Tá? Então, esse coeficiente é uma relação do que está chovendo e do que está escoando na nossa bacia. Tá? Então, olha só, imagine que você está trabalhando numa microdrenagem urbana. E aí você tem lá um bairro, você tem uns lotes no loteamento e tal. E vão ter as casinhas ali, né? Na frente da casinha vai ter a calçada, o pavimento. Né? Então, é uma área, vamos colocar assim, densamente urbanizada às vezes, né? Então, nessa área, quando chover nessa área, imagine lá o bairro, o loteamento. Quando chover ali, a água vai cair no telhado, vai para a calha, ela vai descer, talvez tenha alguma área verde no terreno, talvez não tenha. Aí ela vai ser jogada para a rua da frente, na calçada, que vai chegar na sarjeta. Esse é o caminho da água ali, né? Então, provavelmente, numa área urbanizada, a água vai encontrar poucos caminhos para infiltrar, poucos caminhos para evaporar. O que ela vai encontrar com mais facilidade? Escoamento. Caiu no telhado, não é para ficar infiltrando no telhado. Quer dizer, não é que não é, né? É que normalmente não vai ficar infiltrando no telhado, né? E assim, eu falo que não é no sentido de, pô, você fez um telhado, você não quer infiltração, obviamente, né? Mas não quer infiltração em estruturas específicas, né? Como um poço de infiltração, uma trincheira de infiltração, um gramado, né? Sejam ruins. Na verdade, elas são excelentes. Quanto mais estruturas de infiltração a gente tiver, a gente vai ver isso aqui na aula 4 ou 5, se eu não me engano, né? De impactos da drenagem, né?
Quanto mais infiltração você tiver, melhor para o balanço hídrico da bacia, né? Para você ter menos escoamento e tudo mais. Mas fez um telhado, você não quer infiltração, é óbvio. Né? Então a água caiu no telhado, ela já escoa. Né? E aí ela vai seguir o caminho dela. Né? Vai descer pela calha, vai e já chega na calçada e vai para a rua. Ponto. Então, assim, obviamente, olhando esse cenário, pessoal, o nosso coeficiente de runoff, né? A tendência dele é ser mais elevado. É ser mais próximo de 1. Né? Porque de tudo que choveu na bacia, pô, quase tudo escoou mesmo, entendeu? Quase tudo não teve como infiltrar, não teve infiltração, quase tudo escoou. Nesse cenário, então, dessa área urbanizada, o nosso coeficiente de runoff vai ser muito próximo de 1. Agora, pensa um outro cenário, tá? Pensa um outro cenário. Pensa um parque na sua cidade, né? Onde tem bastante área verde, gramado e tudo mais, né? Aquela coisa assim de contato com a natureza. Quando chover nessa região, o que vai acontecer com o caminho das águas? Então, olha só, se chover no telhado, a gente sabe que a água vai rapidinho, já escoa, já desce, daqui a pouco já está na rua já, né? Agora, no parque, se chover numa área verde, gramada, tal, florestada, bom, a água não, ela vai de forma mais lenta, né? Por quê? Primeiro ela pode cair nas folhas das árvores, né? Aí a folhinha da árvore pode segurar um pouco de água, né? Uma folhinha, imagine um monte de folha. Então pode ficar segurando um pouquinho de água que está chovendo ali. Não sei se você já teve uma experiência do seguinte: quando você está tipo na rua e começa a chover forte do nada, uma pancada de chuva, está sem guarda-chuva e tal, longe do carro e tal, não sei o quê, e aí você corre para ficar debaixo de uma árvore para não tomar chuva. Né? Isso aí se não for chuva de raio, né? Que aí é perigoso. Mas se for chuva assim, só chuva, né? Correr debaixo da árvore para não tomar chuva, não se molhar, né? Não sei se você já teve esse sentimento, ó. O que acontece? No primeiro momento da chuva, debaixo da árvore, você sente que tomou uma boa decisão. Por quê? Pô, você estava se molhando, tomando uma de chuva ali, e daqui a pouco você entrou debaixo da árvore e não tá mais chovendo em você. Ai, que maravilha, né? Tô protegido aqui pela árvore. Só que daqui a pouco passa um tempo, se não parar de chover, e se você não sair debaixo da árvore, você vai começar a sentir umas gotas gigantes. E se você for azarado, caindo bem na sua cabeça. Né? Umas gotas monstros, assim, né? Não é aquela gotinha de chuva só. É uma gota maior, uma gota pesada. Você, caramba, o que tá caindo aqui? O que está acontecendo, pessoal? A chuva, ela caiu na árvore, na folhagem, e aí caiu nas folhinhas, né? Ficou enchendo as folhinhas, como se fossem pequenos reservatóriozinhos, assim, ó. Imagina um monte de mãozinha segurando água, assim, ó, tá? Então, nesse período inicial, você está debaixo da árvore, você está protegido, porque aquela água não está caindo mais em você. Mas a folha, ela tem uma certa resistência. Então, se junta muita água, ela pode fazer isso aqui, ó. Ela pode ceder, né? Ela pode abrir, né? Ela pode ceder. E aí, aquele volume de água que estava na folhinha vai cair bem na sua cabeça. Tá? Então, assim, esse é um processo de interceptação, né? Então, pessoal, se está chovendo num parque e tal, pô, você vai ter essa interceptação, a água vai cair na grama, vai infiltrar uma parcela, né? Caiu num lago ali, vai evaporar. Então, a parcela de escoamento ali vai ser bem menor do que comparado com, né, o loteamento ali, a área urbana. Então, obviamente, nesse cenário, o coeficiente de runoff também vai ser bem menor, vai ser bem mais próximo de 0. Né? Então, olha só, grama, solo arenoso, pô, coeficiente de 0,1, grama com solo argiloso, 0,2, mata, 0,1, né? Agora, concreto, asfalto, telhado, 0,95, tá vendo? 0,95. Então, o nosso C da equação é justamente esse coeficiente de runoff, que varia de 0 até 1, mais próximo de 1 são áreas mais urbanas, mais próximo de 0 são áreas mais naturais, de parque, etc. Tá? Essa tabela aqui, pessoal, você encontra assim em um monte de manual, tá? A gente vai ver aqui um pouco mais pra frente, mas isso aqui não é segredo para ninguém. Isso aqui não está velado, não está escondido, né? Você não vai ter dificuldade nenhuma de encontrar tabelas, né, de coeficiente de runoff. Inclusive, se você quiser fazer um teste depois jogar no Google, você vai tabela coeficiente de runoff, vai ser um monte, tá? Então isso daqui não é algo complicado de achar, né? Pelo contrário, é bem simples, tá? Beleza, então o coeficiente de runoff, eu preciso avaliar como que é a minha bacia e determinar o meu coeficiente, né, com o apoio dessas tabelas aqui, já dos órgãos da prefeitura, que já está pronto, né, só a gente ver, olha, é uma área urbana de concreto, asfalto, telhado, tá, é por 95, né,
Não, aqui é uma grama e tal, então o material mais arenoso, argiloso, ponto 2, ponto 1. Então a gente vai determinar esse coeficiente de runoff baseado nas características da nossa bacia, ok? Beleza, agora vamos lá. Segundo passo aqui, pessoal, né, da nossa equaçãozinha, né, é o nosso I, né, o nosso I. O que é o I? Aqui que vai entrar a importância da chuva, tá? Porque o nosso I é a intensidade de chuva, ok? Intensidade de chuva. Bom, a intensidade de chuva, né, ela é diferente do volume de chuva em específico. Vou explicar por quê. Quando a gente fala, quando você vê no noticiário, no jornal, por exemplo, olha, choveu 100 milímetros na cidade tal, choveu 80 milímetros na cidade tal. O que é isso, né? O que são essas métricas? Existe um dispositivo que chama pluviômetro, tá? Pluviômetro, ok? Que ele fica nas estações pluviométricas, olha só. E eu vou colocar até minha garrafa aqui, ó. Ele parece essa garrafa minha aqui, ó, né, invertida, só que aqui ele é aberto aqui em cima, tá? E ele tem uma reguinha aqui, ó, de milímetros, ok? Reguinha de milímetros. Então, olha só, ele fica num postezinho, né? Fica justamente nesse sentido aqui, ó. E quando começa a chover na região, o que acontece? Bom, uma parte da água cai dentro aqui do pluviômetro, vai acumulando água, né? E vai subindo essa água aqui e a gente consegue medir os milímetros, tá? Então, por isso que você vê no jornal, choveu 50 milímetros. Por quê? Porque pegaram uma estação pluviométrica com um pluviômetro e viram, né, que teve aqui 50 milímetros de água. Tá? Só que a intensidade, o que é? Você fala assim, olha, choveu 100 milímetros. Tá, legal, 100 milímetros, beleza, mas em quanto tempo choveu 100 milímetros? O tempo é importante nessa variável, tá? Porque se choveu 100 milímetros ao longo de um ano inteiro, pô, choveu nada, né? Se choveu 100 milímetros em um dia, já choveu bastante. Se choveu 100 milímetros em uma hora, meu pai do céu, caiu o mundo. Tá? Então percebe que o tempo, né, é uma variável importantíssima para a gente entender isso daqui, tá? Então, se eu falo, choveu 100 milímetros em uma hora, choveu 100 milímetros em 2 horas, eu tenho que uma intensidade, porque é milímetro por hora, tá? Então, choveu 100 milímetros por hora, tá? Então, intensidade é justamente isso. A gente pegar a informação ali, né, de milímetros de medição, tá? E avaliar em quantas horas, né, qual o tempo, né, para isso acontecer. Ok? Então, isso é a intensidade de chuva que nós utilizamos aqui, ó, na equação do método racional, esse I. Ok? E olha só o que acontece, pessoal. Tem um software que chama Pluvio. Pluvio. Ok? A gente vai ver mais na semana da energia urbana, a gente vai utilizar o Pluvio certinho, vocês vão entender de cabo a rabo ele, tá? O que é importante você entender aqui? Que dentro desse software, a gente já tem aqui os parâmetros para determinar a intensidade de chuva, lembra? Milímetros por hora, tá? Para uma porrada de cidades aqui, ó, no Brasil inteiro. Ok? Olha só, estou aqui em Campinas, estou aqui em Curitiba, estou aqui em Salvador, né? A gente consegue entrar aqui no Pluvio, tá? E extrair do Pluvio essa intensidade de chuva para a cidade. E essa intensidade de chuva a gente vai aplicar nesse izinho aqui. Ponto. Tá? Então, esse software que ele é gratuito, ele foi desenvolvido pela Faculdade de Viçosa, né? Onde a gente consegue vir aqui, ó, a localidade, né? Escolhe o estado, né? O seu estado, escolhe aqui a cidade, né? E você já consegue extrair aí a sua intensidade de chuva, tá? Simples assim, ok? Então, pessoal, esse I, né? Vocês já entenderam que é intensidade de chuva, vocês entenderam que não é só milímetro, né? Não é uma medida só de altura de lâmina d'água, mas sim de milímetro por hora, né? Por tempo, ok? E você consegue obter ele através desse software Pluvio, que a gente vai ver com mais detalhes na semana da drenagem urbana, mas que você joga aqui a sua localização, né? A sua região, e você já sai com a intensidade de chuva. Certo? Beleza. Então, na equação, o que falta aqui? O A. Falta o A. O que é o A? Bom, o A vai ser a área de contribuição.
tá? O A vai ser a área de contribuição. Então, olha só, a gente vai detalhar também essa área de contribuição bastante, assim, na semana da drenagem urbana, né? Mas só para vocês já entenderem aqui, ó, alguns aspectos, vou até separar aqui, ó. Imagine aqui, eu tenho essa sarjeta aqui, ó, pessoal, que estou pintando de branco, tá? Essa sarjeta aqui, ó, que vai até a boca coletora, ok? Beleza. Qual que vai ser a área, né, quando chover nessa região, que vai jogar escoamento para essa sarjeta aqui, tá? Como que a gente define essa área? O que que a gente faz? Isso aqui é uma regrinha prática aqui da drenagem, né? A gente vai dividir o nosso quarteirão aqui, ó, em chapéu ou telhado de casa, cada um tem um nome aí, né? Então, como que a gente vai dividir? Primeiro vai ser o meio da rua, né? Vamos pegar aqui metade da rua. Por que o meio da rua, professor? Porque se você for olhar a rua, vou desenhar aqui em cima, a rua ela tem mais ou menos um formato assim, ó. Então, aqui eu tenho a sarjeta, aqui eu tenho a sarjeta, aqui a calçada, né? Aqui a calçada, né? E a rua ela tem um certo abaulamento, assim, ó. Então, esse ponto central da rua é o ponto mais alto da rua. Quando chove aqui, então, ó, escoa para cá e aqui escoa para cá. Tá? Então a rua acaba sendo um divisor dessas águas aqui, né? Então eu pego aqui metade da rua e aí no quarteirão, ó, eu pego aqui justamente essa aba do quarteirão, ó, como se fosse chanfrado, ó. Tá vendo? Então esse triângulo aqui, essa área que eu acabei de criar aqui, ó, vai ser a área que quando chover e tiver escoamento, né, vai direcionar água para essa sarjeta branca aqui. Porque essas casas desse lado aqui, ó, vão jogar água para essa sarjeta aqui, ó. Essas casas desse lado vão jogar água para essa sarjeta aqui, ó. Tá? O outro lado aqui, ó, a água vai cair aqui, vai cair na outra sarjeta do outro lado da rua. Tá vendo? Então, existe uma área de contribuição. O que é a área de contribuição? É a área que vai contribuir com vazão quando chover. Ok? E a gente tem aqui esses macetes para definir essas áreas, que a gente vai detalhar bastante aí na semana da drenagem urbana. Inclusive, se você não fez a sua inscrição, ó, clica aí no link da descrição, faz a sua inscrição para você não perder, tá? A semana da drenagem urbana, ok? Então, aqui nós temos a área de contribuição. E essa área, obviamente, vai ter uma medida, né? Quantos metros quadrados, quantos hectares, né? Então, vai ter uma medida que você consegue aqui, através de ferramentas gráficas, né, extrair essa medida facilmente, né? Então, nós temos aqui, esse A da equação é justamente essa área de contribuição. Ponto, tá? Olha só, pessoal, se eu tenho o meu C das tabelas, tenho a intensidade do pluvio da minha cidade e tenho a área, bom, já consigo calcular essa vazão máxima aqui, ó, tá? Que é o meu QP, vazão de pico, certo? Então, com a vazão de pico, né, eu já sei qual que vai ser a vazão máxima que vai passar nos meus dispositivos. Sabendo isso, né, pessoal? Aí sim eu posso passar para a etapa da hidráulica, né? Aí sim eu posso passar para a parte da hidráulica, certo?